se assentar. A leitura que nós vamos estar fazendo, o Alex vai estar colocando aí, eu passei para ele, em Mateus 9, de 27 a 31. Mateus 9, de 27 a 31. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. O Senhor, é na dispensação da tua graça pelo Santo Espírito. Fala ao nosso coração. Estamos aqui para aprender com o Senhor, do próprio Senhor. No nome de Jesus, amém. Vocês que estão me ouvindo e não tendo áudio, e que vão acessar a nossa página no YouTube, @7IBPC, e também aqueles que ainda hoje receberão pelo WhatsApp, e o Alex vai estar vendo uma maneira para também ser colocado no Facebook, e nós também poderemos mandar para o Messenger. E nesta jornada, preciso de um milagre, nós temos aprendido muitas coisas. Ontem pela manhã, quando aqui falávamos, estávamos falando que entre Jesus e o milagre tinha um personagem. E esse personagem era Pedro, que vai até Jesus para falar a Jesus que haviam lhe cobrado impostos. E o imposto, como os irmãos aprenderam ontem, era o imposto do templo. Aí vimos 30:13 em Êxodo, vimos Êxodo 38. E eu creio que os irmãos aprenderam alguma coisa ontem, e de que muitas pessoas em muitas igrejas que passam anos e anos na igreja ainda não descobriram que o tributo sendo cobrado era algo da lei mosaica, portanto não era um tributo municipal, estadual e nem federal, mas era um tributo do templo, e de que os descendentes de Davi estavam isentos deste tributo, mas para que não pudesse dar mau testemunho, não trazer escândalo, Jesus pede para que Pedro vá até o mar da Galileia, e ao lançar o anzol e o primeiro peixe que se pescasse, abrisse a boca do peixe e tirasse um estáter, que
vale o imposto. E Jesus foi claro, para você e para mim. A medida certa. Mas para que o milagre acontecesse, teve uma pessoa. E no relato de hoje, na mesma Cafarnaum, sede do ministério de Jesus Cristo, ele saindo de uma casa onde fora operar um milagre, ressuscitando a filha de Jairo, ele tem logo à porta dois elementos que percebem pela movimentação e o tumulto que Jesus estava presente. Eu procurei em muitas literaturas achar a distância, o percurso que estes dois homens, clamando por piedade e clamando por misericórdia, proclamava a filiação de Jesus. E se o Alex colocar aí para mim, Romanos capítulo 1, versículo 3, Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi. De fato, Jesus tem a filiação humana em Maria, que é da tribo de Davi, e o seu padrasto José também é descendente de Davi. E aí nós vamos ver, amados irmãos, que de Abraão até Jesus são 2000 anos. Tem de Abraão a Moisés 14 gerações. Tem de Moisés a Davi 14 gerações. E tem de Davi a Jesus 14 gerações, que perfaz 2000 anos. E são diversos textos que trazem a narrativa da genealogia de Jesus Cristo. É comprovadamente bíblico, da raiz de Jessé, o Salvador que é Jesus Cristo. Como o nosso tempo é escasso, nós vamos nos limitar a ler, Alex, Mateus capítulo 1, de 1 a 17. Mateus 1, de 1 a 17. Que está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho da promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, 14 gerações.
E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias. 14 gerações. Continua aí no mesmo texto, Alex, faz favor. E a seus irmãos no tempo, ainda não terminou lá, em que foram levados cativos para a Babilônia. E neste inteirinho aí é que nascem as sinagogas. Aquilo que falávamos ontem à noite, na mensagem daquele endemoniado na sinagoga. Então, é aí que nascem as sinagogas, no período do exílio babilônico. E aí vão ser mais 14 gerações. Vamos lá? Do exílio até Jesus. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Essa é a genealogia de José, padrasto de Jesus. Estou enfatizando a paternidade de Jesus, dizendo que José é padrasto, tá? Porque o que foi concebido pelo Espírito Santo. E o pai de Jesus é Deus. Dá para entender? É o verbo que se fez carne. Lá em 4:24 de João está escrito, 2 pontos. Deus é Espírito. Importa que todos os que o adorem em espírito e verdade. Então, para que você compreenda bem, agora vamos ver a genealogia da Dona Maria. Lucas, capítulo 3, de 23 a 28. Vamos ver aí a genealogia da Dona Maria. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel e filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cossã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã e filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Selá, filho de Naasson. Você vê que vão se misturando aí, é a mesma tribo. Filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, da tribo de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera e filho de Naor.
genealogia da Dona Maria, da Maria, mãe de Jesus. É uma série de nomes. E eu gostaria que você, como crente, não menosprezasse genealogia. Eu, em uma das leituras, e foram 3 leituras bíblicas na cidade de Barueri, eu estava vendo crônicas. Os livros das crônicas, eles são de capítulos imensos e de versículos imensos. E eu estava lendo a genealogia de crônicas ao amanhecer de uma sexta-feira, o sol saindo de leste para oeste, levantando aquela bola vermelha, e eu ali na tribuna, no palco, na segunda leitura bíblica. Vi um vulto depois da maternidade, aquele tempo eu enxergava, debaixo lá daquela ponte que faz a ligação do centro para os exércitos ali. E eu lendo crônicas, um olho no livro de crônicas, e eu passei a observar aquele vulto vindo em nossa direção, entrou lá na praça onde tem aquelas esculturas das mulheres grávidas ali, veio, desceu, atravessou, subiu a calçada, veio em direção, olhando para mim, que estava lendo genealogia, e ele ficou me observando, se dobrou com os joelhos, colocou o rosto em terra, começou a chorar. E o pastor Orides foi, se encaminhou, pegou ele e levou ele até a tenda. Hugo, bispo, que estava ali também, mais alguns outros personagens. Ludmila também estava lá. Entrei lá na tenda, está o pastor, com ele ajoelhado, o pastor sentado como eu estou aqui agora, e ele abraçado ao pastor, chorando, e o pastor chorando. Ele aceitou a Jesus Cristo ouvindo genealogia. Não era uma pessoa comum. Era um traficante de drogas, mas que se rendeu aos pés de Jesus Cristo em uma genealogia. Então, quando você começar a ler a Bíblia e vai lendo a Bíblia e chega nas genealogias, embora os nomes sejam diferentes, dá até para dar risada com estes nomes, você pode ganhar almas. Então, nós estamos com o áudio, o Alex está gravando o áudio, vai para todo mundo, e tudo aquilo que eu falo aqui, não vão servir a carapuça só para vocês não, porque eu falo para o mundo inteiro, tá? Tem gente que nos acompanha no mundo inteiro. E a palavra de ontem foi muito dura, e não foi dura para a igreja não. Ela é dura para todos aqueles que ouvem. Mas como ela não volta vazia, faz o que apraz. Assim como essa que estamos fazendo hoje no nosso 6º dia, na nossa 7ª mensagem. E nós estamos falando sobre milagres. E essa santa convocação, ela nasceu de uma pesquisa que eu fiz, perguntando quem gostaria de ter um milagre. E nós tivemos mais de 95 nomes, eu acho que chegou a 98. Todos querem milagre. Todos necessitam de um milagre. Mas a gente precisa aprender que milagre é uma intervenção divina. E ele pode fazer o milagre da forma como ele quiser, aonde quiser, com quem quiser, do jeito que quiser, porque o milagre é dele. Ontem, para se pagar um imposto, uma moeda na boca do peixe. Hoje, a filha de alguém que estava morta e que Jesus Cristo foi zombado quando disse que ela não está morta, apenas dorme. Ele dentro lá da casa, uma multidão fora. E aqui, na sequência, dentro da casa onde Jesus morava, porque ali era a sede ministerial dele, em Cafarnaum, não é apenas o milagre destes 2 homens cegos, proclamadores da verdade, do Evangelho.
Inúmeras vezes na palavra de Deus, Jesus é mencionado como filho de Davi. E os escribas, os fariseus, os sacerdotes não aceitavam o fato, porque a fama de Jesus estava crescendo. E ele ensinava nas sinagogas dos judeus que não era templo, que era um lugar onde as pessoas se reuniam todos os sábados, obrigatoriamente. Shema Israel, Adonai, Eloinu, para estar dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E liam a Torá e os profetas. Mas Jesus era o único que entrava nas sinagogas e pregava com autoridade. Então a fama de Jesus crescia. O ministério de Jesus estava em um lugar escolhido na eternidade para que ele ficasse 3 anos e meio morando ali, porque era uma rota de saída para o Egito e uma rota mercantil de entrada para Israel. Então o fluxo de pessoas ali naquela aldeia de Num era muito grande. E a fama de Jesus crescia. Vindo de Jerusalém, passando em Nazaré, até chegar Cafarnaum, era 184 quilômetros, dos quais a maioria das pessoas faziam a pé. Se viesse de Jerusalém a Cafarnaum, direto sem passar em Nazaré, cerca de 150 quilômetros. Todas essas questões são questões importantes para compreendermos. Porque a aldeia de Num era pequena, a multidão era grande. Nós vimos das multiplicações, na primeira multiplicação dos pães, na segunda multiplicação, de que Jesus se preocupou com a multidão, porque estavam longe. Na primeira multiplicação, um dia inteiro, e os discípulos dizem: olha, nós não temos onde comprar pão. Na segunda, eles estão ouvindo a Jesus Cristo 3 dias e 3 noites. E Jesus não deixa eles ir, porque iriam perecer pelo caminho, e a multidão era imensa. E nós podemos entender aqui, na cidade de Cafarnaum, pessoas que ouviam no boca a boca acerca da fama de Jesus e vinham. Só Deus sabe a condição em que eles vinham. Mas todos vinham porque esperavam receber de Jesus alguma coisa. Ninguém que vem até Jesus Cristo vem apenas por curiosidade em ver como Jesus é, mas vem ouvir os seus ensinos. O que atrai para que o evangelho cresça são os milagres, são os sinais, são as maravilhas, são as libertações. E essas questões, elas são práticas. E Jesus tem um marketing fantástico. Se Jesus Cristo não quisesse que eles, de fato, não falasse para ninguém, tinha abrido os olhos e calado a boca. Vocês ficam enxergando, mas vai ficar mudo, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui falando pelos dentes. Uma estratégia. Jesus muito bem podia curar eles na porta onde ele ressuscitou a filha. Podia ou não podia? Mas por que ele não fez? Porque os
atalaias, cegos, eles estão dizendo uma verdade que os judeus não aceitavam de maneira nenhuma. E eles vêm gritando pelo caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Vimos na mensagem de ontem à noite que quando aquele endemoniado está com a legião dentro da sinagoga, que ele fala: tu és o santo de Deus, o que Cristo disse para ele: cala-te. E ele calou. E se nós vimos no milagre de ontem, da expulsão, da libertação daquele homem da sinagoga, é que Jesus nem sequer tocou nele. Então, para você expulsar um demônio, você não precisa abraçar o diabo, você não precisa... É a autoridade do Espírito. Sai dele. Lembra quando nós trabalhamos? Sempre me vem isso. Põe a tua mão, Jesus. Uma semana de labuta acabou naquela hora. Mas aqui esses dois homens estão atravessando Cafarnaum, gritando. E Jesus não se esconde. Ele continua a sua jornada. O que ele fez? Ele operou um milagre. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Antes, zombavam. Ela está morta, falou que está dormindo. Ela não está morta. Se Jesus disse ela não está morta, é porque ele sabe quando a pessoa está viva e quando está morta. Ele não sabia que tinha um peixe que tinha uma moeda lá na boca dele? Ele sabe sobre a sua vida. Ele sabe sobre a sua situação. Ele sabe sobre a sua condição e sabe da sua comodidade. Sabe por quê? Porque você aprendeu na sua vida eclesiológica de muitos anos, é de que o milagre ele acontece como um sinalzinho da fada madrinha pilim-pim-pim. Se você olhar para os milagres na Bíblia, todos eles têm a participação daqueles que receberam. Você precisa de um milagre, faça alguma coisa. Vai proclamando Cristo, vai falando sobre Jesus, vai anunciando Jesus, vai dizendo quem Jesus é, vai dizendo aonde você vai, o que você vai buscar. Porque Jesus, ele vai te ouvir. E ele vai perguntar para você o que de fato você quer. O que vocês querem que eu vos faça? Você acha que Jesus ele não sabia que os dois eram cegos? Você acha que foi fácil para eles chegarem até a casa de Jesus? Para você hoje chegar aqui na igreja é fácil. Só entrar dentro lá do carro e vir. Ou dar uma caminhadinha aí de 300 a 400 a 500 metros com um chuvisqueiro. Está tudo asfaltado, está tudo iluminado. Aqui não fala a hora que era. E eles tinham trevas absolutas, você enxerga, mesmo que é pessegueta que nem o pastor, se fechar os olhos que nem chinês, você vê alguma coisa, você vê algum vulto. Mas eles não viam nada, era trevas absoluta. Não enxergava nada. Viviam em um mundo sem poder contemplar as maravilhas que Deus criou. Mas há muitas pessoas que podem ver e não agradecem porque veem. A visão é algo maravilhoso. E a visão espiritual ainda é maior. Então você precisa de um milagre. Ande atrás de Jesus. Clama para Jesus.
31, 3 de Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. 33, 13. Não é isso? 33, 3. 33, 3. Eles estão clamando: Jesus, filho de Davi, nós estamos em trevas. O Senhor é a luz do mundo. Nós temos fé, nós temos certeza de que o Senhor pode nos tocar com a tua luz e a vida mudar para nós, como da noite para o dia, das trevas para a luz. Mas continuam andando atrás de Jesus e ninguém os barra. Eles não veem ninguém, eles não conhecem ninguém. Esse negócio de se ter vergonha inibe, castra, aprisiona. Porque a gente sempre está preocupando como é que o outro ele me vê. O que ele vai falar? Em qualquer postura que eu tiver, em qualquer. Os cegos, eles não sabem onde estão. Eles não sabem a fisionomia de ninguém que está perto. Se vai ter alguém que vai. Eles nem da lição. Porque é impossível ter tanto doente em uma aldeinhazinha desse tamanhozinho. São de fora que vieram. Aonde tinha cura, onde tinha libertação, onde tinha sinais e prodígios e operação de milagres. Os enfermos e os oprimidos do diabo. Imagine lá naquele lugar quantos possuídos pelo maligno tinha. E aí, hoje eu ia falar sobre os 2 endemoniados de Gadareno, que também é no Mar da Galileia. Acontece quase que tudo ali. Naquela região é onde acontece a maioria dos milagres de Jesus Cristo. Jesus entrou na sua casa. Os teólogos dizem que é na casa de Pedro, que tenho certeza que no milagre que ele fez com a sogra, Jesus passou a morar na casa. Se a sogra já foi servir, eles lá, depois que ela recebeu a cura, é o lugar ideal para Jesus, porque as mulheres serviam a Jesus. Não eram os homens, não, viu, dona Lúlia? Ontem o café vosso lá não saiu, porque eram os homens. Se fossem as mulheres, é aquela mesona, mas é as mulheres que serviam a Jesus até com os seus bens. Não eram os homens. Mas é Bíblia. Então essas questões todas faz com que não há inibição. A porta está aberta e eu entrei. Eu não estou enxergando, eu não sei onde é que eu estou. Eu continuo clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não são irmãos, não são parentes, não são conhecidos, a idade não é a mesma, a cidade não é a mesma, o costume não é o mesmo, mas a enfermidade é a mesma. Quantas pessoas estão me ouvindo nesta hora, cuja enfermidade é a mesma, estão esperando um milagre, mas não procuram Jesus? Está vazio. Hoje postei na MCM e na União Masculina que na Alemanha, a terra do Lutero, 380 mil evangélicos deixaram as igrejas. Em termos de Brasil, é minúsculo.
Porque no Brasil somos 18 milhões de desigrejados. O tempo da apostasia chegou. Se não chegar o tempo da apostasia, o anticristo ele não vem. Tudo está escrito. Chegou o tempo da apostasia, mas as pessoas querem milagres. Estão em casa, sentados, assistindo televisão, tomando uma sopa quente agora, esperando que o irmão e a irmã ore e o milagre chegue lá com uma moto ou um furgão do Mercado Livre e aperte a campainha ou dá uma buzinada em frente e diga assim: ô irmãozinho, irmãzinha, seu milagre chegou! O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora você quer ser servido. Se você faltou hoje, amanhã cedo, o pastor tem que estar lá na sua casa, fazendo uma visita, orando por você lá. Os irmãos têm que visitar você. Você nunca visitou ninguém, mas os irmãos esqueceram de você. Um monte de crente melindroso, achando que Deus é garçom deles. Estou precisando de um milagre. Faça alguma coisa. Põe a boca no mundo. Clame em alta voz. Não precisa ter vergonha, quem está precisando do milagre é você. Quem está necessitado é você. Se manifeste e faça alguma coisa. Saia da sua casa. Saia do seu conforto. Venha. É fácil vir? Para a gente que está velhinho, para descer aquela escada, e escuro, o sapo cantando. É difícil. Mas eu preciso de um milagre. E os dois cegos precisavam de um milagre. É muito fácil 6 horas. Mas o milagre acontece onde Jesus está. Mas Jesus está em todos os lugares. Ah, é verdade. Por que não curou eles lá na frente da casa do Jairo? Porque o poder estava dentro lá da casa dele? Não, o poder está onde ele está. E ele está aqui. Na quarta-feira passada, quando eu fiz a primeira mensagem, e aí eu pedi para a pessoa orar, eu pedi específico. Deus falou específico quem era. Houve libertação naquele dia. E se concretizou no domingo à noite. Quando ela veio à frente, eu chorei. Deus confirma quando Ele fala. Deus confirma quando fala. E é impressionante que os dois cegos entram. Jesus é o dono do universo. Não repreende. Como Deus, Salvador, disse: o que vocês querem que eu faça para vocês? Que a gente enxergue. Uma outra coisa aqui muito importante não é somente ir até Jesus. Não é somente proclamar Jesus no trajeto, mas é ter fé em Jesus. Não é a fé de nossos pais que traz benefício próprio. A fé do pai e da mãe não muda nada na vida de quem está nas trevas. E o que Jesus diz para eles? Eles querem o que de Jesus? É enxergar. O que é que Jesus diz a eles? Seja feito conforme a vossa fé. E eles voltaram a enxergar. Sabe por quê, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós
Nós gostaríamos de um milagre na vida da nossa família. A Ludmila, todas as vezes que vai cantar esse cântico aí, move as águas, ela chora. E aí ela dá uma segurada, eu vou junto, e aí chora os dois, e aí nós não dá o tempo. Mas se ele está precisando de milagre, que venha a ele. Se ele está precisando de milagre, que use a sua fé. A minha fé não vai mudar a situação dele. A minha vida não vai mudar a situação dele. Dá para entender como é que é um milagre? Mas e Lázaro? Ele estava morto. Mas antes de morrer, ele tinha fé em Jesus. E essas questões são importantes. Você precisa de um milagre? Venha na igreja. São 40 dias em Santa Convocação. Hoje nós entramos para restar 34 outros dias. Mas em 34 outros dias temos ainda quase que 40 cultos. Que são 2 aos domingos. Até dia 15 de abril, ainda nós temos muito. Eu não sei se eu vou dar conta, não. Você precisa ou não precisa do milagre? Você enxerga, você anda, você fala, você come, você dorme. Eu tenho dificuldade, mas está melhor do que muitos que nem conseguem fazer o que você faz. Então venha! Se não é atendido, não é por causa de Jesus, é por sua causa, é por sua culpa. Vinde a mim todos. Não é assim que Jesus fala? Vinde a mim todos vós, os que estáis cansados. Ele não chama nego descansado, tá? Não chama ninguém contente. Chama cansados e oprimidos. Aqueles que estão entregando a rapadura. Vem deixar o fardo e pegar o jugo leve. Então a gente precisa compreender a Bíblia, entender a palavra. Se a gente lê com a pressa de ler a Bíblia inteira para dizer, eu já li a Bíblia 30 vezes, você não vai ver detalhes. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem estava testificando de Jesus em Cafarnaum, pelo caminho, sem enxergar uma pedra, um buraco, um estrepe, um cachorro, um pato, um marreco lá na rua? 2 cegos. E você vê o coro da multidão, Jesus, filho de Davi, como lá, Hosana, aleluia, viva o rei, na entrada triunfal? Não, só os 2 cegos clamavam. A fé de um justo pode muito em seus efeitos. Você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Então você precisa vir a Jesus. Mas eu vou lá na igreja, o diabo te ensina você a botar desculpa. Mas o teu milagre está aqui. O Senhor do milagre está aqui. Então você pode voltar para casa e dizer, Jesus está lá na igreja. Vai à casa dele. E ele está fazendo sinais e maravilhas. Ele está fazendo milagres. E aqui já foram feitos muitos, hein? Mesmo com todos os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos, as pessoas se ajoelham e Deus faz a obra. E as pessoas, têm medo de dizer o que Jesus fez. Não é? Quem fez? Jesus. Fala para ninguém não, tá? Mas não é Jesus dizendo para ele, fica quieto. Não.
É ele dizendo para Jesus: ó Jesus, eu quero te agradecer, mas não vou falar para ninguém. Fica entre eu e o Senhor. Quem fez? Foi Jesus? Abra a boca, conta. Olha, eu fui lá na igreja, nós estamos em campanha de 40 dias de um milagre e eu já recebi o meu e eu vou continuar indo lá, porque Jesus está lá e eu vou ver milagre na vida de outras pessoas. Mas as pessoas recebem o milagre e faz que nem os leprosos, né? Perna para quem te quer, volta só um. Mas se eu vir os 40 dias e não receber milagre nenhum, puxa vida, foi maravilhoso estar 40 dias na companhia de Jesus e da igreja. Que tempo gostoso, né? Melhor do que ficar vendo tragédia na televisão. E você que está em casa aí? E você que está aí precisando de um milagre e dependendo de que algum irmão se lembre do seu problema, da sua dificuldade e vai trabalhar para você, para ele ficar sem e você receber o milagre. Quem aqui está disposto a ficar aqui a noite inteira orando pelo irmão que está em casa lá assistindo televisão? Faz por você mesmo. Procure Jesus. Jesus está aqui. Mas as pessoas só querem. Mas a Bíblia está escrito, pastor, misericórdia quer e não sacrifício. Que sacrifício teve os 2 cegos? O sacrifício que eles já tinham, né? Eles eram cegos. Andavam nas trevas e agora estão enxergando. Graças a quem? E a fé deles. E o empenho deles. Não sei a distância que eles voltaram, mas eu acho que eles foram pulando e contando quem é Jesus. Eu creio que se aqui lá na nossa igreja as pessoas não vão contar quem é Jesus. Vai contar sim, mas a minha fé é grande. Eu tenho uma fé tão grande que eu enxerguei. Eu tenho fé. O querer e o efetuar pertence a Jesus. Só Jesus pode curar. Mas você pode fazer a sua parte. Não fique esperando o seu milagre em casa que ele não vai chegar. O diabo chega lá para roubar, matar e destruir. Mas o seu milagre está aqui. Dá para entender? Não é? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus Cristo por essa tua palavra. Eu sei que ela não volta vazia. Que seja o nome do Senhor exaltado e glorificado. E que as pessoas possam, Senhor, sair do comodismo, da letargia espiritual, da cegueira espiritual e enxergar a tua maravilhosa luz. Alguém mais que quer orar? É o momento agora.